Agora sim, agora tá. Quem que me lembrou? Angelita. Ô, Gelis, muito obrigado, hein? Bom, conjuntos, né? O que a gente viu até agora? A gente viu a união de conjuntos, né? Opa, um conjunto A, um B. Basicamente, a gente quer que, que X pertence a A e X pertence a B. Só não ver se eu estou pulando nada aqui. Bom, subconjunto eu falo depois. A gente quer um X tal que X pertence a A ou X pertence a B, tá? E aqui a gente tem algumas lógicas já importantes, né? Então, se a gente sabe que X não pertence a A, isso necessariamente a gente sabe que X pertence a B, tá? Se é declarado que X pertence a A, a gente não sabe o que acontece com B. Tá? Isso é importante. Então, muitas vezes a gente vai tentar buscar o primeiro caso já para a gente ter uma resposta definitiva. Tá? Questão da inclusão, da interseção, tem que estar nos dois, né? Quando a gente tem um conjunto em outro, isso implica que X pertence a A, X pertence a B. Temos a contrapositiva disso, né? Quando a gente está pensando na resolução de um exercício, sempre assim, ajuda bastante a gente colocar a contrapositiva, que muitas vezes é mais fácil fazer pela contrapositiva do que pela própria a declaração condicional, tá? Então, algumas coisas a gente... Aqui, eu gosto assim, lógico, eu não chego a pensar muito aqui, porque eu já preparei a aula e tudo mais, então não vou ficar pensando muito nisso, né? União, interseção, a diferença, né? Tá. Diferença. A gente tem X, X está em A e X não está em B. Tá? Aí, se a gente está pensando no conjunto universo, né? Então, a gente tem que o complementar de A, a gente pode pegar um conjunto universo menos esse A, tá? E, lógico, se a gente tem a relação com o complementar, se o X está no conjunto A, ele não pode estar ao mesmo tempo no complementar. Falamos depois de par ordenado. A gente começou a falar em funções, então foi legal a gente começar. Então, a gente tem... Não é função, tá? Vou pegar aqui dois conjuntos. Esse aqui é um conjunto A, um conjunto B. E a gente ter o mesmo elemento indo em dois pontos, tá? Se a gente pegar um gráfico, dá para até perceber, sei lá, um f de x e x aqui, né? Se a gente tem isso aqui, ó, a gente percebe que o mesmo ponto aqui, x barra, ele está tendo vários valores na imagem, né? A gente tem aqui, sei lá, F1, F2, F3, né? Então, isso não é função, tá? Aí vamos falar sobre injetiva, só para não perder.
Tá. A lógica da injetiva, né? Se a gente tem que a imagem... Deixa eu escrever. A gente tem a imagem de um ponto diferente, igual à imagem de outro, isso implica que os pontos são iguais, né? E a contrapositiva disso, se a gente tem que pontos são diferentes, isso implica em imagens diferentes, tá? Tudo bem? Isso aqui no nosso desenho, o desenho ajuda muito quando a gente vai trabalhar com essa ideia, tá? De injeção, subjeção, sobrejeção. Então, a gente tem 2 pontos aqui. Vou pôr 3 aqui para não necessariamente ser subjetiva. Então, a gente tem esse ponto veio nesse, e esse veio nesse. A, B, esse aqui é uma função f. Tudo bem? Alguém tem dúvida nessa parte? Então, seguindo. Função sobrejetiva. Então, aqui, a lógica é a seguinte, que para todo y que está no contradomínio, né, que pertence a B, se a gente tem uma função que vai de A para B, existe um x que está em A, que pertence a A, tal que a imagem desse x tem que ser igual a y, tá? Mas nada mais, nada menos, a gente está falando aqui que a imagem é igual ao contradomínio, tá? O que significa isso? Que lá na minha imagem não vai ter ninguém sobrando. Aliás, no contradomínio não tem ninguém sobrando. Todo mundo está na imagem. Vamos pegar aqui. Isso aqui é A, isso aqui é B. Então, a gente pode ter isso aqui, para não ser injetivo. Mais importante é que aqui, em B, não tem ninguém sobrando, tá? Então, aqui eu desenhei uma função que é injetiva, mas não é sobrejetiva, porque a gente tem um cara aqui sobrando. Aqui eu desenhei uma função que é sobrejetiva, mas não é injetiva, porque eu tenho 2 elementos aqui do meu domínio indo no mesmo cara no contradomínio. Então, as duas imagens são iguais. E a função é objetiva, né? Quando ela é injetiva e subjetiva ao mesmo tempo, né? Se a gente tem isso aqui, a gente tem um cara indo nesse cara e esse cara indo nesse cara. Certo? Esses conceitos são importantes que agora, quando a gente for trabalhar com cardinalidade, conjuntos enumeráveis, conjuntos finitos, são conceitos que facilitam, assim, são necessários para o entendimento, tá? Vamos pegar um exemplo aqui para testar essa função injetiva objetiva, ou subjetivo, sei lá. Então, exemplo. A gente pega um conjunto A, em que cada x é um número real, e x diferente de 1, tá? Então, esse é o meu domínio. Eu tenho uma função, que é isso aqui, 2x sobre x menos 1.
lógico, aqui o x é diferente de 1, não é todos os reais, porque essa função não seria definida em x igual a 1, tá? Então, primeiro, testar se é subjetivo, tá? Ou se é injetivo. Só lembrando aqui, a lógica que a gente tem, não preciso, é que se as imagens são iguais, os valores são iguais, tá? Então, se a gente tem que os valores do domínio são diferentes, as imagens têm que ser diferentes. Então, a gente vai lá e pega x1 e x2 que pertence a A, tá? Bom, o que é importante, tá? Eu sei que quem não é da matemática, até não é da economia, falar, por que eu já não posso pegar? Então, você está falando para pegar dois números, por que eu não posso pegar o 1 e o 2? Tá? É porque se a gente pega dois números específicos, a gente sabe que funciona para aqueles dois números, né? Quando eu falo desse jeito aqui, x1 e x2 pertence a A, eu estou falando para qualquer dois números hipotéticos ali daquele conjunto, tá? Então, valeria para 1 com 2, 1 com 10, 1 com 1000, e assim vai, tá? Então, a gente pega a nossa função e substitui esses valores, né? Então, 2x1, x1 menos x1, e a gente quer ver se eles são iguais, né? Então, 2x2, opa, isso aqui é 2x2, x2 menos 1, tá? A gente vai multiplicar, primeiro a gente pode cancelar esses dois aqui, né? Estão dos dois lados, da igualdade. A gente multiplica em cruz aí, né? Como a gente aprendeu aí na escola. E a gente vai ter isso aqui. Tudo bem? Isso aqui vai implicar que x1 igual a x2. Tudo bem? Porque aqui eu faço x1 vezes x2, aqui x2 e x1 já elimina um com o outro, aí vai ficar x1 menos x1 vezes menos x1 fica menos x1, x2 menos x2, que é igual a x1 igual a x2, tá? Então, não tem nenhuma conta aqui tão complicada. Tudo bem? Aqui eu estou colocando na imagem, tá? O que eu estou falando aqui? Tá. Aqui eu estou falando que a imagem, isso aqui, é f de x1, certo? Isso aqui é f de x2. Tá? Então, o que eu estou afirmando aqui? Estou pegando dois elementos da imagem, que é isso aqui, certo? O f de x1 é a imagem de x1. Isso aqui, o f de x2 é a imagem de x2. Estou afirmando que são iguais e estou chegando que os pontos no domínio são iguais, tá? Que é o que a gente tem na definição de função injetiva. Logo, é injetivo. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Bom, é importante perguntar, falar assim, professor, eu não entendi, faça de outra forma, tente fazer, sei lá, mais devagar. Aqui no Brasil, aí eu vou me incluir também, a gente fica muito preocupado de fazer pergunta meio, assim, talvez, sei lá, não, sei lá, que não seja muito importante. Mas qualquer pergunta é importante, tá? E assim, o mais relevante é não ter dúvida. Bom, então seguindo, tá? Então a gente viu como testar uma função. Se ela é injetiva, a gente vai testar se é subjetiva.
Então, a gente tem a nossa função, e o que eu tinha falado sobre objetivo é quando a gente tem a imagem igual ao domínio, certo? Então, vamos achar o que é, a gente substitui ali a imagem como se fosse, para achar a imagem essa, a gente usa a imagem como todo o y, tá? E a gente usa a função que a gente tem, e a gente resolve isso para x, tá? Então, a gente teria isso aqui, né? Que implica, só fazer a conta. Vou passar o y para um lado e ficaria... Deixa eu ver aqui se eu... Na verdade, está ao contrário aqui, tá? Só deixa eu... Fica isso aqui, ó. Seria como multiplicar por menos 1 e por menos 2. Deixa eu ver se eu não fiz uma conta. Tá, a gente vai chegar aqui x, y menos 2, tá? E essa função é definida quando y é diferente de 2. Então, se a gente pegar um conjunto aqui... Bom, eu não falei qual era o meu contradomínio aqui do início, tá? Então, se eu pego um conjunto B, em que o y é diferente de 2, então a f é subjetiva, mas a f o quê? De A para B, tá? Se a gente está... Ele nem fala, nem faz muito sentido a gente pensar tipo nos reais aqui, porque não seria, a inversa aí não seria definida nesse ponto. Oi, Thiago. Professor, eu tenho uma dúvida, porque que momento que aquele menos y se torna y positivo quando o professor passa para o lado ali? Então, é que eu estava fazendo do outro lado, tá? Então, deixa eu só... Eu sabia que poderia gerar... Vamos voltar aqui. Aqui. Bom, aqui, acho tudo bem, né? Então, a gente tem que colocar o y de um lado, certo? E aí fica menos... Então, eu passo o y para cá, fica yx menos 2x. Coloco o x em evidência, tá? Então, fica x, y menos 2. É isso? Deixa eu ver se não estou fazendo uma conta errada. Isso. E aqui eu tenho que... Eu tenho isso aqui, Thiago. Tá? Certo. A única coisa que eu estou passando depois dividindo aqui, tá? Eu achava que eu tinha feito a conta errada ali em cima, mas não está certo. Aí o que a gente vai ter aqui, então... se a gente definir um conjunto, então... B, eu tinha falado, y pertencendo aos reais, mais y
diferente de 2, a gente tem que essa função f de A para B é subjetiva. Tá, o que é importante, tá? A questão de ser injetiva, a gente não se preocupa muito com qual é o contradomínio que a gente está trabalhando, tá? Mas, na questão da sobrejetiva, não faz sentido a gente falar em sobrejeção se a gente não conhece o contradomínio, tá? Então, ali no início do exercício e do exemplo, a gente não falou qual era o contradomínio, né? A gente não declarou aqui o que era essa F ia de A para onde aqui, né? A gente só sabia que era A, não todos os reais, porque a gente tinha que tirar o número 1 desses reais, né? Lógico, o que é A? A gente poderia escrever o A dessa forma também, tá? Opa. Reais menos o elemento 1, tá? É a mesma coisa que está escrito em cima. Então, a gente só estava falando aqui qual era o domínio, e a gente estava falando qual era a regra de transformar elementos do domínio no contradomínio, mas a gente não tinha o contradomínio. Então, aqui só faz sentido a gente falar que ela é subjetiva quando a gente tem um contradomínio, e no caso aqui tem que ser o B, né? Tudo bem? Então, assim, essa função é objetiva. Professor? Oi, Michelle. Pode falar. Opa, desculpa, mutei. Só para entender, então, quando a função é sobrejetora, todos os elementos do contradomínio têm que ter um correspondente no domínio. É isso? Não. Assim, vamos voltar aqui, ó, na figura. Sempre, pelo menos para mim, figura ajuda bastante, tá? Esse aqui, o B, é o meu contradomínio, certo? E esses pontos que estão aqui dentro, eles estão sendo preenchidos, certo? Então, todo o meu contradomínio está sendo preenchido pela imagem. Tá assim, ó, se a gente... Mas quando eu tiro o 2 do contradomínio, que foi o resultado que a gente obteve... Não, então, eu estou tirando o 2 do conjunto dos reais, tá? Eu não estou tirando o 2, vamos supor, tá, assim, eu não posso falar, assim, eu acho que a tua pergunta é assim, ó, e se eu tivesse uma função que fosse de A para os reais? Ela é subjetiva? Só que aqui não faz sentido a gente falar em subjetiva, porque eu não posso ter o 2, porque não seria definida a inversa dela, tá? Sim, não quer dizer que o 2 ele não está sendo atingido por ela, quer dizer que ele não é definido nesse ponto. Então, necessariamente, eu tenho que tirar o 2, né, do contradomínio. Entendi, Tá? A gente vai acabar tendo alguns outros exemplos, ou nos exercícios, e a gente tenta falar... A gente vai falar muito sobre subjetiva hoje, tá? Até quando a gente vai falar de cardinalidade. Mas, assim, o que é importante? Então, assim, quando a gente está falando que uma função é injetiva, a gente quer que caras diferentes do meu domínio tenham imagens diferentes no contradomínio, tá? Ou tenham imagens diferentes, né? Tá? Então, os valores são diferentes quando eu aplico uma regra de transformação de um conjunto no outro. Quando eu estou falando de subjetiva, eu já estou olhando lá para a minha imagem. Aí eu quero que cada um elemento dessa imagem, eu tenha um elemento que venha do domínio nele, tá? Então, é essa a ideia de subjetivo. Então, assim, ali na minha imagem, ela vai preencher todo o meu contradomínio. Vamos pensar, tentar fazer com desenho. Se eu tenho, vamos supor, isso aqui é A, isso aqui é B, digamos que isso aqui é F de A. Tá? Isso aqui é um outro conjunto qualquer, sei lá, um conjunto C, tá? Que seria o complemento de F de A, tá? Então, essa função F aqui, ela não é subjetiva, tá? Ou subjetora.
Por quê? Porque eu tenho um conjunto C aqui que não está sendo atingido pela imagem da F. Tudo bem? Então, assim... Ah, entendi. Tá, então, assim, se fosse sobrejetor, isso aqui é o A, isso aqui é B, que é igual a F de A. Aí isso aqui é sobrejetor. Tudo bem? Beleza, ficou claro. Tá, vamos seguir então. Função composta, tá? Isso já é um ponto novo, uma parte nova aqui de hoje, tá? Sejam F de A para B e uma G de C para D, tais que a imagem de F de A está contida em C, tá? Aqui, aqui é importante, eu vou comentar isso, mas definimos a função composta, que é isso aqui, que é esse símbolo, de A para D, que cada x pertencente a A se associa a um G de F de x pertencente a D. Bom, deixa eu colocar um comentário aqui. É comum, é muito comum a gente falar assim, ó, A para B e G de B para D. Tá? Porque qual que é a diferença de eu escrever dessa forma e dessa forma que está aqui? Ó? Qual que é a diferença? Que está muito relacionado com o que a gente acabou de falar. A gente está permitindo que isso aqui, ó, ocorra, tá? A gente não está forçando a nossa função f ser subjetivo. Então, o que a gente poderia escrever? Então, ou escrever em cima, que A vai para B, e G pega a imagem de B e vai para D. Tá? Aliás, a imagem de A. Isso aqui está contido em C. Tá? Vamos desenhar, tá? Acho que com desenho... O que a gente está tentando dizer, a gente tem um conjunto A, a gente tem um conjunto B, e um conjunto C. Não sei por que eu coloquei aquele D, mas ele não era necessário, mas a gente tem uma F aqui, que vai de A até B, só que a gente pode considerar que há uma diferença aqui, não é forçar que essa F seja subjetiva, então isso aqui é a imagem de B, a imagem de A, e depois a gente tem que pegar uma G, que vai para C, mas a gente só tem que pegar os elementos da imagem, tá? Da imagem B, que na verdade faz parte do domínio da G. Então o domínio da G, isso aqui está contido em B, que vai para C. Ali eu acho que eu peguei do livro do Nery Cabral, não sei por que está
Mas a composição é isso, tá? E a gente escreve, o que é importante em questão de notação, tá? Isso aqui, de A para C, quer dizer que a gente aplica primeiro a F nos elementos. Se eu pegar um elemento X aqui, a gente aplica a F, a gente chega num F de X, depois aplica a G nesse F de X, e chega num ponto aqui que é G de F de X, tá? Então, G de F de X. Tudo bem? Ali naquela definição teria que ser C, tá? Não sei por que aqui. Mas tudo bem. Depois eu dou uma olhada até na nota. Alguma dúvida aqui? O que a gente vai discutir, ali na frente a gente vai falar um pouco mais, o que a gente faz com o cara que está aqui, tá? Quando a gente precisa trabalhar a inversa dessa função, ou alguma coisa assim. Ok? Bom, são pontos importantes, tá? Dessa questão. Tudo que é de função é importante porque a gente usa funções o tempo todo em economia, tá? Então, outra coisa que é importante. Se a gente faz a composição, isso aqui, em geral, é diferente a isso, tá? Ou seja, a gente faz isso, é diferente a gente fazer isso. Opa. Tudo bem? Então, qual que a gente vai aplicar primeiro faz diferença aí no resultado. Mas, assim, resumindo o que é a composição, tá? A gente pega um cara lá que está no domínio, a gente aplica F, vira uma imagem, tá? Então, a gente pega essa imagem, que vai ser o domínio para G, e aí a gente aplica G. Aí a gente tem a imagem da G aqui. Que, lógico, também poderia também, assim, a gente não ser subjetivo, né? A gente tem a gente tem uma outra parte aqui que é a imagem dessa G. Tudo bem? Vamos seguindo, então. Função inversa. Lá em si, na aula anterior, a gente falou sobre imagem inversa, tá? Aqui a gente vai falar sobre função inversa. Por quê? Nem toda imagem inversa, ela representa uma função, tá? Bom, a gente depois acaba olhando um exemplo disso, mas vamos pelo menos definir o que é função inversa. Seja A para B uma objeção, F de A para B uma objeção, existe uma G de B para A, tal que G de F de X é X em cada X pertencendo a A. E F G de Y é igual a Y em cada Y pertencendo a B. E a gente denota essa G dessa forma. Tá? Tudo bem? Então, se a gente pegar, o que a gente está pegando aqui, ao aplicar a inversa
assim, a gente, aqui, quando a gente faz isso aqui, a gente está fazendo G de F, ou se a gente usar a notação de inverso, a gente chama disso inverso à esquerda, tá? Por quê? Porque a inversa está à esquerda nessa composição aqui. Se a gente faz isso aqui, inversa à direita, tá? E quando a gente tem essa composição aqui, a gente fala que isso aqui é identidade em X, identidade em Y, tá? Apesar que a gente está usando A e B. Identidade em A, identidade em B. Vou desenhar aqui só para ver o que a gente está... A gente tem um conjunto A, um conjunto B, e a gente aplica a F, certo? Aqui a gente está falando que ela é objetiva, então a imagem é igual ao contradomínio. E a gente tem A de novo aqui. Então a gente aplica a G. Então, isso aqui é a mesma coisa de a gente falar que a gente está aplicando G com F. Então, e esse G aqui é igual a F menos 1. Então, se a gente faz uma composição do jeito que está sendo feita aqui, a gente tem uma função identidade que a gente leva de A a A. Tá? Mas isso aqui é só para mostrar que a gente chega no mesmo ponto, de alguma forma, tá? O importante é a gente saber que G é igual a F de menos 1. Tá? Algumas coisas aqui, às vezes a gente acaba comentando em algum exercício, essa daqui é uma função de identidade, alguma coisa. Aí, o que é importante, né, é entender que a função de identidade, ela vem dessa forma, tá? Como se a gente estivesse fazendo uma função que sai de A, vai em A, porque a gente está fazendo uma composição da própria função, que é a inversa dela, tá? Quando a gente trabalha com ponto fixo, apesar de a gente não ver ponto fixo aqui, a gente trabalha uma ideia parecida com essa, tá? Mas, por hora, não é importante. Função restrita, tá? Isso também é uma questão importante. Seja f de A para B deixa eu ver como que... Tá assim, ó, eu acho que eu vou explicar a ideia. Digamos, eu tenho aqui um conjunto A, conjunto B. E a gente pode dividir esse conjunto sei lá, em alguma outra parte. Deixa eu falar aqui, isso aqui é um conjunto C contido em A. Eu posso, e aqui eu tenho a F fazendo essa ligação, tá? De A para B. Eu posso definir uma G que ela vai estar indo de C para B, e essa G, assim, essa G tem a mesma regra de transformação que a F, tá? Então a gente vai chamar essa G de F restrita a C, tá? É mais ou menos assim que eu coloquei no material.
Mas quer dizer o quê? Eu estou restringindo parte do meu domínio e aplicando a mesma regra. Então, a gente vai chegar numa outra imagem aqui, um conjunto que, lógico, vai estar... vai ser um subconjunto de B. Tá? Essa ideia de restrição, a gente diminui, assim, vamos supor, nosso domínio, às vezes para atender alguma questão que a gente, sei lá, a gente pode ter alguma parte que não é, que a nossa função não é injetiva. Tá? Então, vamos pensar uma função que fosse isso aqui, que é a função do quadrado de x, tá? Isso aqui é f de x. Se a gente pegar aqui, sei lá, menos 3, e pegar o 3 aqui, a gente sabe que f de menos 3 é igual a f de 3. Se a gente pensar aqui, f de x igual a x ao quadrado, tá? Então, essa função não é injetiva. Então, em algum momento, eu posso querer trabalhar só a parte que é injetiva. Então, eu poderia retirar essa parte do meu domínio de tal forma que eu fique só com essa parte aqui. Então, fazer isso é fazer uma restrição na minha função, tá? E a gente representa dessa forma, tá? Colocando o tracinho, ou, lógico, definindo a própria... Então, assim, vamos supor, nesse exemplo específico, eu teria uma função dos reais para os reais, em que a minha função é essa aqui. Eu poderia fazer uma restrição nos R um R mais, tá? Que é isso aqui para R. Aí sim, eu teria uma função injetiva. Tudo bem? A hora que a gente estiver trabalhando numa prova que a gente vai fazer hoje, a gente vai fazer não uma restrição, mas uma expansão, mas de alguma forma vai estar embutida a ideia de expansão. Aí a expansão é o contrário da restrição, né? Vamos supor, se a gente tem isso aqui, a gente tem o objetivo de ir para essa função, tá? Então, a gente estaria preenchendo o domínio, tá? Porque a gente quer atingir alguém que a gente não estaria atingindo no contradomínio pela imagem, tá? Mas, na medida que for aparecendo alguma coisa, a gente fala sobre isso. Bom, aqui, e a última parte desse conteúdo inicial, a gente fala sobre famílias, tá? Mas é só bem rápido, tá? Que a gente já falou, família basicamente, quando a gente fala de uma família, a gente está falando de uma coleção de conjuntos, tá? Então a gente tem, sei lá, então vou colocar aqui a definição. Aí a gente vai conversando. Sejam I e C conjuntos, não vazios, uma família. Aí um A todo diferente aqui, é isso aqui. É um conjunto que tem vários conjuntos aí, indexado por esse conjunto I, tá? Então, esse conjunto I aqui, nada mais que é um contador, tá? Então, ele é 1, 2, até N, se ele for finito, né? Se finito. Ele pode ser também 1, 2, e assim seguir, se for infinito. E uma família, então, é um conjunto de conjuntos, tá? Vamos pegar um exemplo de uma família. Só para...
gente tem aqui um AN, por exemplo. É uma regrinha assim para montar conjuntos dessa forma. Tá? Isso para todo N pertencendo aos naturais. Então, o que a gente teria? Se a gente tem o A3, por exemplo, o que ele é? Ele é o 1, o 2 e o 9. Tá? Se a gente tem A1, é o conjunto 1, 2 e 1. Então, se a gente pega, sei lá, o nosso um conjunto, uma família, que ela vai ser formada pelos ANs de N pertencendo aos naturais e N menor ou igual a 10. Como seria essa família? Ela seria a família com o conjunto quando N é igual a 1, com o conjunto quando N é igual a 2, até o conjunto com N igual a 10. Tá? Então, ó, isso aqui é o A1, isso aqui é o A2, esse aqui é o A10, tá? Então, esse é uma família de família, é um conjunto de famílias, tá? Em topologia a gente vai usar essa ideia mais de uma vez aí, tudo bem? E a gente poderia ter uma outra família, né? Vamos chamar uma família, sei lá, B aqui, em que a gente poderia ter infinitos elementos aí dessa família AN, tá? Que, em vez de eu declarar que isso aqui é menor ou igual a N, poderia então declarar esse B, que são os ANs, tal que N pertence aos naturais. Isso teria uma família infinita aí de conjuntos AN. Tá? Tudo bem, eu sei que é uma parte um pouco mais confusa, e a gente pode trabalhar com união de conjuntos também, interseção, tá? A gente pode pegar cada um desses ANs e fazer a união. Então, de I pertencendo a esse conjunto de índices, para usar I. Então, assim, quando a gente está pegando dois conjuntos, I que vai, sei lá, dois conjuntos seria I que é 1 e o 2, certo? Então, ele vai até o 2. Então, a gente teria a união de dois conjuntos. Então, isso aqui é X, existe I pertencendo a esse índice, tal que X pertence a 1 aí, pelo menos, tá? Se a gente tem a interseção, mesma ideia, X, tal que X pertence a I para todo I pertencendo a I. Tudo bem? Tá, isso aqui é união de conjuntos, interseção de conjuntos, só que aqui a gente está falando de infinitos conjuntos, tá? Então, bom, essa parte a gente terminou. A gente vai falar sobre conjuntos finitos, infinitos e enumeráveis, tá? Bom, é um bom momento para fazer perguntas, tá? Aliás, qualquer momento é bom para fazer perguntas. Tem algum ponto aqui que eu passei muito rápido e necessita de algum comentário? De qualquer forma, assim, eu não sei se alguém já viu as notas que eu estou colocando lá. Eu estou digitando muito do que eu estou fazendo aqui. Na verdade, preparar a aula, eu digito primeiro lá no LaTeX, aí eu vejo mais ou menos o que eu vou falar e acabo depois falando com vocês, tá?
mas a ideia é que lá tenha mais informações, assim. Então, muita coisa que eu estou falando que está escrito lá. Todo mundo viu esse documento, certo? Esse material. Ou, aliás, quem não viu esse material, então vou trabalhar com a exclusão. Sabe assim, aí tem uma questão de lógica, né? Se eu falo para vocês assim, quem que viu esse material? Aí ninguém fala. Aí eu falo para vocês, quem não viu, então, esse material? Aí ninguém coisa. Aí a gente chega no conjunto vazio, né? Que ao mesmo tempo ninguém viu Sim, prof. Tá, que a Angeli tá falando? Tá. Sim, eu inclusive já imprimi já. Eu retomo e faço as anotações que eu acho relevante ali. Tá, então assim, outra coisa que é importante, hein, se alguém encontrar erros lá, pode me falar, que me ajuda a corrigir, tá? Então, isso é importante. Porque eu estou digitando e muitas vezes não dá tempo para até fazer uma leitura cuidadosa. Muitas vezes, quando eu vou fazer a segunda leitura, eu falo assim, pô, será que era isso que eu queria dizer realmente? E aí eu, sei lá, fico num loop ali, tentando retomar, aí eu mudo de novo. Então, sei lá. Bom, ponto novo, tá? Então, fechamos essa parte. Não é novo, mas a gente vai trabalhar com bastante coisas que a gente já aprendeu, tá? Então, conjuntos finitos, infinitos e enumeráveis. É assim, ó, todo conjunto finito é enumerável, mas nem todo conjunto infinito é enumerável, tá? Então, assim, a gente tem conjuntos infinitos que não são enumeráveis, mas todos os conjuntos finitos são enumeráveis, tá? A gente vai ver isso pela definição. Mas a primeira coisa que a gente vê nessa parte é a questão de indução matemática. Nesse curso, já falei algumas vezes para vocês o que é a indução. Lá, quando a gente começou a falar os tipos de prova, a gente falou da indução. Quando eu estava falando lá dos axiomas de Peano, a gente falou um pouco sobre indução. E aqui a gente vai trabalhar a ideia. E aqui tem um método mesmo para provar algumas coisas, tá? Então aqui a gente vai fazer como se fosse uma receitinha de bolo para trabalhar com isso. Mas antes disso, a gente precisa colocar duas definições. Aqui a gente está colocando como definição, mas se você começasse lá falando dos axiomas de Peano, a gente chegaria a uma proposição que seria, que aqui é que eu estou colocando como definição, e a gente provaria isso, tá? Aqui a gente já vai entender como verdade, tá? A gente então está pulando algumas etapas. Então, assim, está um pouquinho diferente do livro do Elon, mas está mais parecido com o Nery Cabral e com o livro do Barton. Então, aqui a primeira definição é o princípio da boa ordenação, ou da boa ordem em alguns livros, tá? Boa ordenação dos naturais, tá? O que significa? Todo subconjunto não vazio de N tem um menor elemento. Vamos colocar isso aqui, então, sim, ou seja, colocar em cima, escrever isso como se fosse isso em linguagem matemática. Mas a gente tem um subconjunto S dos naturais, um subconjunto próprio, né? A gente não quer que seja o próprio natural, o próprio conjunto dos naturais.
Isso aqui implica que existe um elemento M, né, um número M, que pertence a S, tal que M é menor ou igual a K para todo K pertencendo a S, tá? Então, vamos tentar colocar um exemplo aí para falar o que a gente tem. Vamos supor, o que é os naturais para nós aqui? É o 1, é o 2, é o 3, 4, assim vai. Digamos que S é sei lá, o 7, 8, 9, 10. Aqui eu estou colocando infinito, mas poderia ser um subconjunto infinito, tá? O que a gente está falando aí no princípio da boa ordenação? Que qualquer conjunto que é subconjunto dos naturais, ele possui um menor elemento. Qual que é o menor elemento aqui desse S? É o 7, tá? Simples assim. Mas isso aqui a gente está colocando um na sequência. Mas a gente poderia pegar o conjunto dos números pares, né? Que é o 2, 4, 6, o 8, e assim vai. Então, esse possui um menor elemento, que é o 2. Tá? Então, esse princípio simplesmente diz que se a gente pegar qualquer subconjunto não vazio dos naturais, ele vai possuir um menor elemento, tá? Então, isso é um primeiro princípio. O segundo, a gente também vai colocar como definição, é o princípio da indução matemática. Igual, novamente, se a gente estivesse declarando lá os axiomas de Peano, quais os axiomas? A gente vai falar que existe uma função que é injetiva, que agora a gente aprendeu o que é uma função injetiva, chamada sucessor. O segundo axioma fala assim, tem um número, que a gente vai falar que ele é o número 1, que ele não é sucessor de ninguém. E o terceiro axioma vai falar assim, se o 1 pertence a um conjunto, e N pertence a um conjunto, então, e o sucessor de N pertence a um conjunto, então esse conjunto tem que ser os naturais, né? Então, aqui, e se a gente juntar esses axiomas de Peano, a gente chega nesses dois princípios. Então, aqui, o princípio da indução, que é a primeira versão, tá? Ali na frente a gente vai ter uma outra versão, um pouquinho mais geral. Então, para cada N que pertence aos naturais, seja Pn uma sentença, uma propriedade, lógico, sobre N, né? Suponha. Aí tem duas questões, tá? Então, suponha que a primeira, a propriedade 1 é verdadeira. A propriedade para 1 é verdadeira. Isso aqui a gente chama de hipótese base, tá? E a segunda, a gente diz assim, para todo K pertencendo aos naturais, se P de K é verdadeiro, então P de K mais 1 é verdadeiro.
E aí, a conclusão disso aí, portanto, P de N é verdadeiro para todo N pertencendo aos naturais. Bom, o que a gente está falando aqui? Se a gente tem uma propriedade, essa propriedade funciona para o número 1 e funciona para N, implicando que funciona para N mais 1, então vai funcionar em todos os casos. Tá? Simplesmente assim. Pode acontecer... Acho que caiu, né? Ou eu que não tô vendo. Eu não tô ouvindo também. Travou para mim. Uhum. Ô, pessoal, aconteceu, hein? Sabia que isso ia acontecer em algum momento. Falei, será que estou falando sozinho? E realmente estava, mas voltamos a... E duro que vocês não conseguem me avisar, né? Porque eu não estou... Bom, onde que eu parei, então, nesse negócio aqui? Eu já tinha começado a segunda versão do princípio da indução matemática. Não. Então, vamos voltar tudo, tá? Então, assim, eu tinha concluído, pelo menos, o princípio da indução matemática, certo? Sim, concluiu. Só a primeira parte. Tá. Então, assim, mas tem casos que a propriedade, o P para 1, ele não vai ser verdadeiro. Não vai ser para 2, ele não vai ser, sei lá, para uma quantidade N0 dos números naturais, tá? Então, vamos supor, sei lá, eu tenho uma função que ela é válida, aquela igualdade a partir de 4, tá?
Então, em vez de a gente declarar essa hipótese base para 1, a gente vai declarar essa hipótese base para um certo N0. Tá? E depois, tudo é válido para N maior a N0. Tá? Então, uma segunda versão, aí é só uma pequena correção nisso, a gente vai colocar assim, ó. Segunda versão. Aqui a gente está esperando que N seja maior ou igual a N0. Tá? Então, a nossa hipótese base é que P de N0 é verdadeiro. Tá? Que é a mesma coisa que a gente está fazendo na primeira versão. Tá? E a segunda hipótese, que é a hipótese de indução, a gente vai falar assim, para todo K maior ou igual a N0, se P de K é verdadeiro, então P de K mais 1 é verdadeiro. Então, a mesma conclusão. Portanto, P de N é verdadeiro para todo N maior ou igual a N0, tá? A única diferença dessa segunda versão para a primeira é que aqui a gente está partindo de um certo número que é diferente de 1. Lá no outro a gente parte falando que vale para 1, vale para todos os outros N's. Agora a gente fala que não, que tem que ser a partir de um certo N0 que é maior do que 1. Tá? Tudo bem, a única diferença disso. A gente vai fazer uma aplicação numa prova de uma sentença aqui, tá? Mas eu acho que é melhor a gente fazer isso depois do nosso intervalo comercial aqui. Tudo bem? Então, 10 minutinhos aí, a gente volta às 10 horas, tá? Primeiro de tudo, alguém tem uma dúvida aqui, nisso aqui? Eu acho que tem, mas assim, talvez com exemplo, isso já resolve. Acho que no retorno aí vai dar para clarear melhor. A gente vai fazer um exemplo prático. É o Marcelo que falou? Foi. Então, Marcelo, a gente vai fazer um exemplo prático e aí vai esclarecer bastante, tá? Então, aí depois, qualquer exercício do mesmo tipo, é só fazer o mesmo procedimento, tá? Beleza. Então, vamos lá, 10 minutinhos, vou parar a gravação enquanto isso. E a gente volta 10 horas, então.